Ame a sua igreja. Estamos vendo, né, nessa série de mensagens, que o local onde as promessas de Deus melhor se aplicam, onde temos melhores condições de viver essas promessas de Deus em nossas vidas, é na igreja local. O cristianismo, ele atua de forma mais completa na igreja. Não é que nós não possamos viver o cristianismo sozinhos em nossas casas. Podemos, mas não é completo. Por quê? Como temos visto, né? É necessário você pertencer a uma igreja local, porque o nosso Deus nos criou para vivermos em relacionamento. Então é necessário estarmos numa igreja local. Mas não basta pertencer, é necessário participar. E no domingo passado, vimos que a palavra de Deus nos mostra que esse modelo de reunião pública é bíblico. Desde os tempos lá de Paulo, que os cristãos se reuniam num local fechado, às vezes em locais abertos, mas se reuniam para ouvir a palavra, para participar do pão, do partir do pão, da comunhão, participar de cânticos de adoração e orações intercessórias, que é basicamente o que nós fazemos aqui. Isso vem sendo feito ao longo da história há quase 2000 anos. Ora, se a plenitude da experiência cristã, como temos visto, só é alcançável quando estamos na reunião dos irmãos na igreja local, eu lhe pergunto, o que tem lhe impedido de participar dessa reunião? O que tem lhe impedido? Pensa um pouco nisso. Lógico, você talvez esteja pensando, nada me impediu, eu estou aqui. Sim, é verdade, neste momento você está aqui, mas você tem estado aqui rotineiramente? Ou você vem esporadicamente, você participa de vez em quando? É uma questão que nós precisamos nos questionar. Eu não vou questionar você. Eu não vou ficar ligando para você para cobrar a sua presença na igreja. Eu ligo para você sim, mas para saber se você está bem. Poxa, se você não está indo à igreja, eu quero saber se está tudo bem com você, mas não para cobrar a sua presença. Todo mundo aqui é maior de idade, não tem que ficar ninguém, cadê você? Por que você não foi? Não é isso. Mas temos visto que é aqui, em momentos como esse, que o Senhor opera, de uma forma mais comum, a sua bênção. O que te impede de participar? Tenha isso em mente, quando você perceber que já está algumas semanas sem estar junto com a sua igreja, o que está te impedindo? Nós precisamos manter esse tipo de autoanálise constante em nossas vidas. Só que esse modelo de reunião, que é bíblico, como vimos, ele tem a tendência de nos colocar numa posição muito passiva, de assistentes. Vamos, ouvimos uma pregação, cantamos, adoramos ao Senhor, mas é uma relação meio passiva. E a palavra de Deus nos mostra que precisamos ir além, ser igreja, amar a igreja é mais do que pertencer e participar. É também cuidar. Cuidar. E aí eu lhe pergunto, você tem usado seus recursos para cuidar de outras pessoas? Porque veja, está aqui em letras pequenininhas, então eu vou ler para você, Romanos 12, versículos 10 e 15. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram.
É muito difícil você se dedicar aos outros se você não estiver na presença dos outros, na companhia dos outros. É muito difícil você se alegrar com quem está se alegrando ou chorar com quem está chorando à distância. Então, a palavra nos chama para um relacionamento próximo. E esta era uma das características mais comuns da igreja do início do cristianismo, que costumeiramente é chamada de igreja primitiva, né? Só que primitivo pode ter uma conotação ruim, de algo antiquado ou ultrapassado. Não é primitivo no sentido de ser ultrapassado, está perfeitamente atual. Mas é porque era antiga, a primeira igreja, o primeiro grupo de seguidores de Jesus, que inclusive começaram a se chamar dessa forma, cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Esse grupo tinha por hábito exercer o cuidado mútuo. Esse uns aos outros, eu já comentei isso numa série recente de mensagens, é uma palavra grega que é traduzida para o português como uns aos outros, com uma expressão, uma palavra num idioma traduzido por uma expressão, com uma expressão em outro idioma. Alelos. E ela aparece 104 vezes, aproximadamente. Alguns dizem 103, outros dizem 105, enfim. Mais de 100 vezes essa expressão aparece no Novo Testamento. Tudo bem que, como nós temos 4 evangelhos, a mesma frase ela se repete, né? Então, se você for expurgar as vezes que a expressão é utilizada no mesmo sentido, no mesmo contexto, vai diminuir um pouquinho. Mas aí, gente, a questão não é essa. A questão é que é óbvio que o cristianismo está pautado nessa prática, de uns aos outros. Eu vou dar mais alguns exemplos. Acabei de ler aqui, né? Dediquem-se uns aos outros, mas tem mais. É muito rápido, nem tenta chegar lá. 1 Coríntios 12, 25. Que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Membros do quê? Da igreja, do corpo de Cristo. Cuidem uns dos outros. Efésios 4, 2. Com paciência, suportando uns aos outros com amor. E esse suportando aqui não é tolerando, não. Essa pessoa é muito chata. Mas é meu irmão em Cristo, eu vou ter que tolerar, vou ter que suportar. Não é isso, gente. Eu, inclusive, comentei pela manhã que assisti um videozinho na internet de um caminhão lotado. Depois vieram me dizer, estragaram a minha brincadeira, me disseram que só pode ser, tem vários indícios de que aquilo é inteligência artificial, mas não deixa de ser bonitinho, tá? Então, é uma imagem que explica esse suportar uns aos outros. Um caminhão lotado, altão a carga, já inclinado, estoura o pneu. Desastre na certa, né? Vai morrer gente. Aí vem um outro caminhão, encosta naquele, e esse outro caminhão bonitinho, com um container em cima, todo firmão, encosta no outro e os dois vão andando juntos até o acostamento. A imagem é linda, né? Tinham nada que ter estragado dizendo que o negócio é inteligência artificial. Mas o fato é que o suportar uns aos outros é exatamente isso. É você ver o seu irmão caindo e você vai lá e se encosta nele. Não, se apoia em mim. Apoie-se em mim. E eu vou te manter de pé. E nós precisamos muito disso. Muito. Então, suportando uns aos outros com amor. E ninguém vai suportar um ao outro online. Tem que estar junto. Está ali do lado mesmo. Colossenses 3,9. Não mintam uns aos outros. Gente, a mentira é do diabo. Jesus falou, vocês são assassinos, porque o pai de vocês é ladrão e assassino. O pai de vocês, o diabo, é o pai da mentira. Jesus é que falou isso. Ele é mentiroso desde o princípio. Então, desconfiem de pessoas que utilizam a mentira como método, como estratégia de argumentação. Mas é uma mentirinha. Não tem mentirinha. Mentira é do diabo.
Mas, vou sair falando a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade? Não, esse nada mais do que a verdade é coisa de filme. A Bíblia não diz isso. Sim, você pode omitir coisas. Você sabe que se você vai falar alguma coisa para alguém que vai ferir aquela pessoa, melhor não falar. Não fala. Amor, eu estou bem? Mas olha, eu acho que vai chover. É uma forma, você vai dar errado do mesmo jeito, não adianta. Mas pelo menos você está tentando. Você não vai dizer, tá ótima, tá linda, e não está mentindo. Está mentindo, não pode. Eu já disse, e repito, que a estratégia que eu uso, que também não resolve o problema, mas pelo menos ameniza, é responder a pergunta com outra pergunta. Você tem certeza que você quer que eu te responda? Já ficou claro que a pessoa não vai gostar da resposta, mas aí a escolha é dela. Ela vai ter o direito a, não, prefiro não. Já ouvi isso, não, então, não fala. Ok. Eu fico com maior vontade de falar, mas não falo, respeito a pessoa. Não quer ouvir, não ouve. Mas às vezes a pessoa não quer ouvir e pergunta, porque ela quer ouvir o que ela quer ouvir. E aí a gente, para não criar problema, mente. Não é legal, gente, não é. Eu sei que a nossa sociedade ensina a gente a fugir dos problemas com mentira. Chama até de mentirinha branca, né? Aí vai dizer o quê? Que a outra é negra? Não, vai dar errado isso, não pode. Melhor, evita. Então, não mintam uns aos outros. Consolem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. É o chorar com os que choram. Consolem uns aos outros. Porque nós passamos por perdas na vida. E às vezes, nada vai trazer de volta o que a gente perdeu. A gente não precisa que ninguém diga para a gente como poderia ter sido, o que deveríamos ter feito. Não precisamos de sermão. Precisamos apenas de alguém que chore com a gente e que nos console. Precisamos muito. E Tiago 5,9, irmãos, não se queixem uns dos outros. Não reclama, que também é um esporte favorito, né? São os dois esportes favoritos da igreja, é a fofoca e a reclamação. Quando você não consegue fofocar, você vai reclamar. Aí, não estou reclamando, estou só avaliando uma realidade. Então, tem um monte de eufemismo que a gente pode usar, mas no fundo está reclamando. Então, está aqui, a palavra de Deus diz para evitar esse tipo de coisa. E para concluir aqui, essa rápida, e gente, é rápido, são 100 e tantas, tá? Essa rápida amostragem das vezes em que aparece na Bíblia a expressão uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É só uma amostra, mas já passa uma imagem muito, muito interessante, uma imagem muito animadora do que é, ou do que poderia ser, ou até mesmo do que deveria ser a vida em comunidade, numa comunhão de irmãos em Cristo. E aí, eu te faço a pergunta, qual tem sido a sua prática de uns aos outros? Como você tem praticado uns aos outros? Você que está em casa, manda para a gente uma mensagem. Como é que você tem praticado o seu uns aos outros? Você gostaria que alguém sustentasse você quando você estivesse caindo? Quem gostaria? Eu gostaria. Mas aí a grande questão é, você está disposto a sustentar alguém quando perceber que essa pessoa está caindo? É reciprocidade, é uns aos outros. É você com o seu irmão e a esperança, a expectativa de que o seu irmão também esteja com você na hora que você precisar. E para isso tudo, eis a igreja, que é exatamente o que nós estamos vendo. E para incentivar a prática desse princípio do uns aos outros, o apóstolo Paulo nos
transmitiu algumas orientações. Aí, finalmente, é a hora de você abrir a sua igreja na carta de Paulo aos Gálatas, justamente a carta que vai ser estudada a partir da semana que vem. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10. Eu vou ler a passagem toda e depois vamos contextualizar e buscar a aplicação prática dessa passagem na nossa vida como cristãos, como membros, participantes de uma igreja local. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Porém, cuide-se cada um para que não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. 6. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam que essa passagem, ela tem um conjunto de orientações. E nem sempre, eu confesso para vocês que eu não tinha visto ainda essa passagem desta forma, como eu estou apresentando para vocês. Eu ainda não tinha visto. Eu via, obviamente, o levar os fardos uns dos outros, mas eu não associava isso às outras partes. Eu não percebia que essa primeira parte de ajudar, exortar alguém que for surpreendido numa situação de transgressão, eu não via isso como um ato de cuidado. Mas porque nós somos falhos, nós erramos, nós caímos e precisamos de ajuda. Por isso que a primeira orientação prática dessa passagem, que está lá em Gálatas 6, 1, é de que quando surpreendermos alguém em alguma transgressão, que nós precisamos ajudar essa pessoa com espírito de mansidão. Vejam que as orientações são bem detalhadas, são bem claras. Mas o que significa ser surpreendido em alguma transgressão? É você caiu no buraco. Para ficar bem claro a imagem. A imagem é clara. Você caiu no buraco. E você precisa de ajuda para sair. É muito difícil sair sozinho de um buraco. Muito difícil. Às vezes a gente consegue, às vezes não. E aí eu pergunto para você, você já caiu em algum buraco? Eufemisticamente falando? Eu já caí. E eu precisei de ajuda para sair. Eu precisei que Deus colocasse uma pessoa, em cada uma dessas circunstâncias, que me ajudasse, que me chamasse a atenção para o próprio buraco onde eu tinha caído. Que falasse comigo. Em mais de uma ocasião, alguém movido pelo Espírito Santo de Deus, chegou para mim e disse, cara, não está certo isso. Você precisa resolver esse problema.
E com a ajuda de Deus, o problema foi resolvido. Mas Deus usou alguém para vir falar comigo. É verdade que eu também já passei por situação, eu estou me colocando como exemplo, apenas para mostrar para você que qualquer pessoa cai em buracos. Que qualquer pessoa precisa de ajuda quando cai nos buracos. Mas também que qualquer pessoa pode ajudar alguém que caiu no buraco. Então, eu já fui ajudado e eu já ajudei. É só um exemplo. Não sou diferente de ninguém. Nem melhor, nem pior. E às vezes, já aconteceu de alguém chegar querendo ajudar, mas da forma errada. Querendo fazer a coisa certa, mas fazendo da forma errada. Não fazendo como o texto diz, com espírito de mansidão, em amor. Porque você chamar a atenção de alguém já é constrangedor. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Eu não gosto. Eu não gosto. A nossa sociedade, ela nos ensina a não aceitarmos crítica. E a gente pode perfeitamente encarar qualquer iniciativa de ajuda como uma crítica. E a gente não gosta. E reage mal quando alguém chega para a gente e tenta nos ajudar. E aí o problema é nosso. Nós é que não queremos ajuda. Nós é que não queremos admitir que precisamos de ajuda. Mas também o problema pode estar no outro, na forma como o outro lhe oferece ajuda. Uma vez eu fui abrir meu coração para um irmão, companheiro de jornada, e a resposta do cara foi: pô, mas de novo? Pô, você já se humilha para pedir ajuda. O camarada solta uma dessa na tua lata, o que você faz? Você cava mais um pouco o buraco para se esconder, né? Nunca mais eu fui falar com um cara. Óbvio que não. Óbvio que não. Então, para tudo na vida, é necessário ter equilíbrio. Você não pode ser indiferente ao seu irmão. Você está vendo que teu irmão está no buraco. E você, opa, não é problema meu. Não, está errado. Uma igreja não pode ser indiferente. E não há muitas vantagens em sermos uma igreja pequena. Mas uma das vantagens é que você tem a possibilidade de conhecer razoavelmente bem um número razoavelmente grande de pessoas. Você sabe com quem você pode falar e com quem você não pode falar. Você sabe, se você investir tempo em conhecer as pessoas. E você sabe, por outro lado, para quem você pode oferecer ajuda. E para quem é melhor não fazer isso. Porque a pessoa não vai receber bem. Então, mais uma vez, é uma questão de equilíbrio entre se meter demais na vida do outro e ser indiferente ao problema que o outro está passando e que você está vendo que o outro está passando. E Paulo está nos chamando para assumir essa atitude. Uma atitude corajosa, de amor. E muitas vezes, justamente porque ninguém gosta de ser julgado, qual é a resposta padrão no crentez? Você não pode me julgar. Jesus falou para não julgar. Ah, mas será que foi exatamente isso que Jesus falou? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. O julgamento do próximo. Está no Sermão do Monte, hein? Não é uma passagem qualquer, não. Vamos ver aqui que Jesus está falando sobre essa questão que tem tudo a ver com ajudar aquele que caiu, aquele que foi surpreendido em alguma transgressão. Não julguem e não serão julgados. A princípio parece que é para a gente se omitir, né? Não se meta que ninguém vai se meter com você. Mas calma que ele não parou aí. Pois, da mesma forma que você julgar, você será julgado. Ok, é um parâmetro aqui, é um critério. Cuidado com a forma como você vai ajudar. Julgar, no caso, avaliar aquilo que está acontecendo, porque vão usar o mesmo critério contigo.
A medida com que você medir será usada também com você. Só que aí Jesus fala um negócio muito interessante. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Se tivesse parado aqui, significava o quê? Fica na tua e não se mete, porque não vai dar certo. Só que Jesus não parou aí, ele continua. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está dizendo para a gente não tirar o cisco do irmão, do olho do irmão. Ele não está dizendo para nos omitirmos, para não sermos julgados. Não está falando isso. Ele só está dizendo para ajudarmos sem hipocrisia. Sem nos acharmos superiores àquele a quem estamos ajudando. Porque, infelizmente, é o que muitas vezes acontece. Como esse meu amigo que chegou para mim e soltou essa, né? Pô, mas de novo? Isso é farisaísmo. Fariseu que é assim. Faz de conta que é perfeito, mas Jesus falou claramente, sepulcro caiado, lindo por fora, cheio de podridão por dentro. Todo mundo tem culpa no cartório. Então, vamos ser humildes na hora de nos aproximarmos dos nossos irmãos que estão precisando de ajuda, sim, mas nós precisamos nos aproximar deles humildemente e oferecer ajuda com tranquilidade, com mansidão, o termo que foi utilizado lá por Paulo, mansidão. Posso te ajudar? Eu estou vendo que você está numa situação difícil. Você precisa da minha ajuda? Posso te ajudar a sair de dentro desse buraco em que você se enfiou? Com mansidão e com humildade, não com arrogância, com autoritarismo. Não, aí a pessoa vai receber bem. E a dinâmica vai funcionar. O equilíbrio entre arrogância, farisaísmo ou indiferença. Porque ambas são falta de amor. O amor está no equilíbrio. Temos, sim, que estar preparados para tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas sem hipocrisia. E aí, interessante que depois desse alerta para não sermos hipócritas na nossa atitude, ele acrescenta o versículo 6. Está vendo? Mateus 7, de 1 a 6. Eu não li ainda o versículo 6. O versículo 6 diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes, os porcos, as pisarão e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. É uma passagem enigmática, né? Se você lê essa passagem fora do contexto de que Jesus está acrescentando esse alerta a um chamado para uma ajuda equilibrada, sem julgamento, sem hipocrisia, mais presente, é porque, às vezes, não é para ajudar mesmo. Porque a pessoa não está em condições de ser ajudada. Ela não quer. Ela vai reagir à sua tentativa de ajuda e vai te agredir. Como discernir se aquela pessoa é um irmão que precisa de ajuda com mansidão, com humildade, ou se aquela pessoa está agindo como o porco ou o cão aqui da passagem bíblica? Como discernir? Só pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a gente tem que estar orando o tempo inteiro. É por isso que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para orar. Porque sem a presença
do Espírito Santo em nossas vidas, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, fica muito difícil encontrar esse equilíbrio. Fazer ou não fazer? Porque, de novo, eu faço ou não faço? Ele primeiro diz que é para não fazer, se eu estiver fazendo da forma errada. Aí ele diz qual é a forma certa de fazer. Só que em seguida ele diz, cuidado, dependendo de quem for, não é para fazer. Pô, ficou difícil, não ficou? Ficou difícil para você, ficou difícil para mim. Então, qual é o critério aqui? Só a sabedoria de Deus que vai nos ajudar a escolher bem se devemos ou não fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Lançar pérolas aos porcos, o porco não reconhece o valor da pérola. Vai comer aquele negócio, vai se machucar e vai partir para cima de você, com raiva. Que, infelizmente, é o que acontece às vezes. Então, essa é só a primeira parte, foi só o primeiro versículo lá de Gálatas, capítulo 6. Aquela passagem que estávamos lendo. Pode voltar para lá, porque nós vamos dar continuidade nessa leitura. Então, a primeira forma prática de cuidarmos das pessoas é ajudando-as a saírem dos buracos onde elas caíram. E aí eu volto a perguntar para você, o que é que você faz, diante agora de tudo isso que eu coloquei, então vou colocar de uma outra forma, o que você pretende fazer quando vir o seu irmão no buraco? Pare e pensa um pouquinho nisso. O que você pretende fazer? Partir para ajudar de qualquer maneira, sem pensar? Ou ignorar? Dois extremos. Pense nisso. Eu afirmo para você, baseado na palavra que lemos aqui agora, nas palavras, né? Nas passagens bíblicas que lemos, não é nem uma coisa nem a outra. Não é nem agir irracionalmente, no ímpeto, sem pensar, sem orar, mas também não é se omitir, ser indiferente à questão. Em segundo lugar, agora, versículos 2 a 5, Paulo nos orienta o quê? A levarmos os fardos uns dos outros. Outra forma bem prática de cuidarmos uns dos outros. Essa é uma das atitudes mais importantes da igreja. Mas tem um alerta. Gente, já notaram como quase tudo na Bíblia tem algum alerta? Não é simples, sempre tem camadas. Tem um alerta aqui, cuidado com a comparação. Tem que ajudar a carregar? Tem. Mas não use a ajuda que você está dando para se comparar com a pessoa, para se achar melhor do que ela. Porque você está ajudando e ela está sendo ajudada. Não é para fazer dessa maneira. A palavra de Deus veda a comparação. Você só pode se comparar com você mesmo. Ah, eu era assim, eu agora sou assado. Eu agia dessa maneira, eu agora ajo de outra maneira. Parabéns, ou toma cuidado, meu filho. Você comparar com você mesmo, não comparar com os outros. Ah, eu sou assim. Ah, mas pô, o outro é muito pior do que eu. Não é problema teu, se o outro é pior ou melhor do que você. Isso é problema dele com Deus. O que você tem a ver com isso? Infelizmente, nas igrejas tem muito desse negócio. Ah, eu tô com culpa no cartório. Ah, mas Hitler era muito pior do que eu. Pô, também com uma régua dessa, né? Você sempre vai estar bem na fita. Já notaram isso? Ah, eu não sou tão mal assim. Não, não é tão mal assim. E daí? Deus é perfeito. Você é perfeito? Não, né? Nem eu. Ninguém é perfeito. Então, sempre vai ter alguma coisa errada. A questão é o que vai fazer com ela. Vai fazer de conta que não tem, só porque é um erro pequenininho? Não, a gente tem que buscar no Senhor a capacidade, a capacitação do Espírito Santo para agir de maneira diferente. Que é a coisa que vai aparecer logo depois. Mas, ainda nessa passagem de 2 a 5, tem uma questão aqui que parece um pouco contraditória. Porque no versículo 2 está escrito que nós precisamos ajudar os outros a levarem os seus fardos.
Só que no versículo 5 diz que cada um deve levar a sua própria carga. Espera aí, eu devo ajudar ou cada um deve levar? Fardo, carga, qual é a diferença? Para nós, aparentemente não tem diferença nenhuma. Porque a gente está falando em português, está lendo em português. Só que isso aqui foi escrito em grego. E da mesma forma que foram usadas duas palavras diferentes na tradução, é porque foram usadas duas palavras diferentes no texto original. Só que para eles, essas palavras diferentes, elas tinham um significado muito claro, e que para nós não tem. É difícil a gente entender. Se não explicar, não entende. No versículo 2, foi usada a palavra baros. Na verdade, baré, cargas, no plural, que significa cargas pesadas, fardos insuportáveis, pesos esmagadores, excessivos, algo que uma pessoa sozinha é incapaz de carregar. Quando um daqueles ouvintes de Paulo ouvia essa palavra, ele sabia do que a palavra se tratava. Não tinha dúvida que Paulo estava se referindo a uma carga impossível de ser carregada sozinha. Quando você vir alguém carregando algo que é impossível de carregar sozinho, vai lá ajudar. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Pode ser uma provação esmagadora, uma doença, luto, crise financeira, crise espiritual. Mas tem também as cargas mais leves, aquelas que cada um de nós deve carregar sozinho. A palavra grega é portion, ou fortion, que é com fi, ph, fortion. Refere-se a uma carga comum, leve, uma mochila, por exemplo, né? Que se você for carregar durante muito tempo, vai acabar ficando pesada. Mas é para você carregar, é algo que você deve desenvolver. É uma responsabilidade que cabe a você carregar, não a outras pessoas. Quem ouviu isso entendeu. Agora que eu expliquei, você entendeu também. Se você vir o seu irmão carregando um fardo que é impossível para ele carregar sozinho, chega junto para ajudar. Mas, se você percebe que o teu irmão está ali com uma dificuldade, mas é uma dificuldade que ele vai ter que superar sozinho, não ajuda não. Ele vai ter que superar sozinho. E, mais uma vez, para você ter discernimento do que é o quê, peça ajuda a Deus. Peça a direção do Senhor. A orientação do Senhor é necessária em todas as questões. Todas as questões. Mas nós, individualmente, precisamos ter a humildade de pedir ajuda quando sentimos que a carga está nos esmagando. Como eu comentei aqui, manda o seu pedido de oração para o WhatsApp da igreja, preencha o cartão de conexão, fazendo o seu pedido de oração, venha na reunião de oração e traga o seu pedido de oração. Compete a você. Mas, por outro lado, você também tem que assumir a responsabilidade sobre algumas coisas na sua vida. E da mesma forma que temos que buscar o discernimento em Deus de ajudar ou não ajudar alguém, a gente tem que buscar o discernimento em Deus de devo pedir ajuda ou não. Porque o Senhor está aí para nos ajudar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E aí eu lhe pergunto, de que forma você pede ajuda quando se sente sobrecarregado? Não peço, eu vou até morrer. Pô, gente, não é inteligente isso. Peça ajuda. Não espera ficar fora de combate para pedir ajuda, não. Pede ajuda, a gente está aqui para isso. Essa é uma das vantagens de ser uma igreja pequena. Você conhece as pessoas, você pode entrar em contato com as pessoas. A maior parte das pessoas aqui tem o meu telefone. E todo mundo sabe que eu só não atendo quando eu não posso. Se eu não puder, eu não vou atender. Manda mensagem. Manda mensagem, que eu vou ver a mensagem, e na hora que eu puder, eu vou atender. E isso é comigo e é assim com o teu irmão. Quase todo mundo aqui tem um telefone de quase todo mundo. Porque somos uma igreja pequena. Tem que ter alguma vantagem, né? Em ser uma igreja pequena. Tem uma outra figura bacana que me contaram hoje de manhã. As igrejas,
elas podem se parecer com um ônibus, em que você vê aquele negócio bacana, entra, tem um motorista, né, que é o pastor, que está dirigindo. Às vezes tem um cobrador, né, o tesoureiro ali passando a sacolinha. A pessoa fica na expectativa de que tem alguém para servir um cafezinho no meio da viagem, né, um ônibus leito bacana. E aí ele fica sentadinho, deitadinho, vendo a paisagem. Tem muita gente que a sua relação com a igreja é como viajar de ônibus. Passivo. Mas não é essa a visão de Deus. A visão de Deus é que a igreja é como um barco. Mas não um barco a motor, um barco a remo. E você tem que remar. Você é o motor do barco. Ah, mas aí eu não aguento. Mas você não está remando sozinho. Você entra no barco, na igreja, pega o seu remo e começa a fazer a sua parte. E cada um vai fazendo a sua parte. E tem um detalhe a mais, interessante. Mesmo os barcos a remo, lá da antiguidade, dos filmes de Troia e etc., tem vela. Quem gosta daquelas séries dos vikings, já viu que os barcos de guerra eram movidos a remo, porque não podia depender do vento. Ele tinha que se mover com vento ou sem vento. Mas, se tivesse vento, vai remar para quê, se tem vento? E quem é o vento da vida da igreja, meu irmão? Quem é o vento? O Espírito Santo. Ele que é apresentado na palavra de Deus como vento, ruá, o sopro divino. Então a gente levanta as velas e espera que venha o sopro divino para diminuir o nosso esforço. Mas a gente tem que remar. A gente tem que remar. Então, você não apenas participa de uma igreja, você atua na igreja. A sua atitude não pode ser apenas passiva, também, mas ela deve ser ativa, remando, fazendo a sua parte. E aí, fazer a sua parte, Gálatas, capítulo 6 ainda, só que agora os versículos 7 a 8. Mais uma outra forma de cuidado. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O cuidado com as boas escolhas. É interessante notar, e quem for participar do estudo da carta aos Gálatas, verá que no capítulo anterior, capítulo 5, Paulo apresentou as origens das nossas decisões. Lá no capítulo 5, Paulo mostra que nós podemos decidir a partir dos nossos desejos humanos, que ele chama de carne, natureza humana. E ele, no capítulo 6, aqui nessa passagem, diz que se você decide semear a partir dessa semente humana, você colherá destruição. Mas a escolha é sua. Lá no capítulo 5, em seguida, a apresentação dos frutos da carne, da natureza humana, ele apresenta o fruto do Espírito, que se apresenta de diferentes formas. O fruto do Espírito é o amor, e o amor se apresenta de diferentes formas, está lá em Gálatas 5. E aqui ele complementa dizendo que se você escolhe semear do Espírito, semear os frutos do Espírito, ao invés de semear os frutos da carne, você colherá vida eterna. Só que essa colocação está embutida dentro de uma passagem em que ele não está falando para o indivíduo, ele está falando para a igreja. Nós, como membros da igreja, ao fazermos as nossas escolhas, nós influenciamos a nossa igreja. Nós não somos uma ilha. No momento em que participamos de uma igreja, nós somos influenciados pela igreja e influenciamos a nossa igreja com a nossa atitude. Eu vou dar um exemplo para vocês, bíblico, para vocês não acharem que eu estou aqui dando a minha opinião. Josué, capítulo 7,
um único homem decidiu desobedecer a Deus e todo o povo pagou pelo erro de um homem. Ele escolheu semear da carne dele, da ganância dele. A historinha é aquela: o povo está entrando na terra prometida, o primeiro grande desafio é atravessar o Jordão, eles atravessam, o segundo grande desafio é Jericó. Eles vencem Jericó. E aí Deus avisa: não é para pegar nada para vocês, tudo da cidade tem que ser entregue a Deus. Mas Acã ficou apaixonado por uma capa púrpura e por peças de ouro e escondeu aquilo e enterrou debaixo da tenda dele. A cidade seguinte, que era pequenininha, chamada Ai, e Ai significa a ruína. Que nome malfadado, né? A ruína. E foi uma ruína mesmo. Porque Acã pecou, Deus retirou a presença dele do povo, o povo foi na sua própria força contra uma cidade pequena e foi posto para correr, e 36 homens foram mortos ali, por causa do pecado de um homem. Então, quando você faz uma escolha da sua carne, você colhe resultados negativos, mas a sua igreja é influenciada também. Por outro lado, se você escolhe semear do Espírito, a sua igreja é beneficiada, é abençoada junto com você, porque nós somos um só corpo. Por isso que essa passagem está aqui. As suas escolhas influenciam a sua igreja. E escolher bem significa cuidar da sua igreja. Você não está só cuidando da sua vida, você está cuidando da sua igreja também. Quais têm sido as suas escolhas? Você tem semeado da onde? Da sua carne ou do Espírito? E, finalmente, terminando Gálatas 6, agora os versículos 9 e 10, um chamado à generosidade. Paulo faz esse chamado dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Cuidar dá trabalho, não é verdade? Vamos ser honestos. Os pais, principalmente as mães, cuidar de criança pequena dá trabalho, não dá? E os filhos de pais idosos, cuidar dos pais idosos dá trabalho. É natural, é a vida. É aquele ciclo, né? O famoso ciclo da vida. Mas, gente, é um privilégio você ser um agente de Deus para cuidar de outras pessoas. Seja filho, seja pai, seja irmão em Cristo. É um privilégio. E quando nós nos deixamos usar por Deus, no exercício desse dom de Deus, nós somos recompensados. Nós nos sentimos bem. Não é só isso, não é só se sentir bem porque fez a coisa certa. Você sabia que existe uma recompensa no céu para tudo o que você fizer aqui na terra? Opa, peraí, não, eu sou salvo pela graça de Deus mediante a fé. Amém, amém para isso. Só que eu não falei de salvação. Eu não falei de salvação. Eu falei de uma coisa chamada galardão, recompensa. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 42, está projetado aqui, mas eu vou ler para você, disse o seguinte: em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos meus menores discípulos, não perderá a sua recompensa. A palavra de Deus diz que haverá 2 julgamentos. O julgamento do trono branco e depois o julgamento para galardão. Julgamento do trono branco, dos livros, traz o livro da vida. Quem está com o nome no livro da vida, vai para a vida eterna. Quem não está com o nome no do livro da vida, não vai para a vida eterna. Mas aí pega-se as obras de cada um e passa pelo fogo.
Se é palha, queima. Se é metal precioso, fica. E a palavra de Deus diz que isso vai para a vida eterna, que haverá uma retribuição por isso. A gente não entende, não dá para entender isso. É até contrassensual, porque a gente acha que no paraíso vai ser todo mundo igual, e a Bíblia diz que não. Que as pessoas no paraíso serão tratadas de forma diferente, segundo o que fizeram aqui. E eu volto a dizer, isso não tem nada a ver com salvação. Isso é depois da salvação. A salvação é um ato da graça de Deus. Se você crê, você será salvo, independente do que você fizer. A tua vida pode ser só palha. Aliás, o meu primeiro pastor dizia que certamente haverá muitos cristãos que entrarão no reino dos céus, né, debaixo de uma chuva de vaias. Que só fizeram lambança a vida inteira. Mas entrarão, porque não depende deles. A salvação não depende de nós, só depende de Deus. Mas lá, do outro lado, a palavra de Deus nos diz que se você der um copo de água para um dos pequeninos do Senhor, você receberá a sua recompensa. Haverá recompensa, galardão para cada um de nós. E isso vale para a igreja como um todo também. O que você faz quando fica cansado de ajudar? Você desiste ou persevera? Essa pergunta é complicada, porque, num primeiro momento, talvez a gente nem consiga responder. Nós vimos aqui que, na prática, cuidar, né, amar sua igreja, é cuidar. E cuidar significa ajudar quem caiu, levar os fardos uns dos outros, abençoar a comunidade com os frutos do Espírito, e aproveitar as oportunidades para ser generoso, especialmente aos da família da fé. Isso é o que nós acabamos de ver aqui. Mas será que você não está precisando da ajuda de Deus, da direção de Deus, da capacitação do Espírito para agir em cada uma dessas circunstâncias, de cada uma dessas formas da sua vida? Eu vou pedir que o André faça uma base musical e que você feche os seus olhos. Não é para pegar seu celular, não é para se preocupar com o horário. Feche os seus olhos e medite um pouco nisso que acabamos de ouvir. O que lhe falta para você colocar em prática essas formas diferentes de cuidado pelos seus irmãos na igreja? E então iremos orar.